Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre o profeta Amós, e ele sempre estava tentando levar a palavra de Deus. Foi um homem que foi convidado por Deus durante seus trabalhos em seu campo, pois ele era um homem que trabalhava na lavoura e trabalhava no campo, e não tinha assim um conhecimento aprofundado sobre a palavra de Deus. Deus o convidou assim praticamente do nada para poder o servir. Ou seja, era um homem que ouvia a voz de Deus e Deus estava a todo momento conversando com ele e o ensinando e o instruindo a poder dirigir uma sociedade. Como profeta, ele era uma liderança para Deus e Deus olhava para ele como um homem que tinha capacidades para poder interagir com a sociedade de forma a poder levar a sua palavra. Porém, é claro que quando ele dizia as coisas que Deus o anunciava e pedia que ele levasse às outras sociedades, era praticamente condenado por isso, porque as pessoas não gostavam daquilo que ele dizia. Mas, como estava a serviço de Deus, ele dizia e levava essas palavras que tentava ajudar as pessoas, a sociedade, direcionando elas e mostrando a elas aonde deveriam abrir o olho para não manter-se na escuridão, mas sim trilharem o caminho de acordo com a luz que Deus nos convida a trilhar e a servir. Então, aqui na nossa leitura diz que Amazias pediu que ele parasse de anunciar a palavra, que se afastasse, que fosse para outras regiões, porque ele não era bem aceito como profeta naquela região. Porém, ele disse a Amazias que não era um profeta e que estava ali a serviço de Deus. E muitas vezes nós erramos exatamente nessa questão, porque às vezes as pessoas aparecem em nossas vidas para nos dar um ensinamento da palavra de Deus e nós acabamos rejeitando esse ensinamento. Alguns por orgulho, alguns porque já estão aprofundados no pecado, ou seja, cada um tem seus motivos, mas os seus motivos são sempre direcionados ao pecado. Aqueles que às vezes aceitam ouvir a voz de uma pequena criança, é mais fácil alcançar a salvação e o reino dos céus do que aqueles que se acham sábios e inteligentes. Quantas vezes nós somos educados e ensinados por pessoas que são mais jovens do que nós? Às vezes, por uma criança de 5 anos, nós somos ensinados a trilhar o caminho de Deus. Quantas crianças por aí que mostram afeto, carinho, respeito pelo próximo, enquanto adultos maduros que têm o conhecimento da palavra de Deus estão perseguindo as pessoas, maltratando, criando conflitos, guerras, atritos, enquanto aquela pequena criança tem, através das suas ações e às vezes através da própria palavra que ela nos dá, um ensinamento daquilo que Deus quer que nós aprendamos a fazer. Então nós precisamos de aprender a dar ouvidos àquilo que é dos mandamentos de Deus, aquilo que é do amor de Deus. Então por isso, muito cuidado em desvalorizar às vezes um ensinamento que alguém te dá. Muitas vezes as pessoas querem nos ajudar a nos tirar do pecado, a nos afastar de coisas erradas e nós não aceitamos ouvir as palavras delas. Primeiro porque temos que compreender que a verdade é muito difícil de ser aceita. Nós temos essa dificuldade de ouvir a verdade. Então, se nós estamos cometendo algum pecado, em algum deslize, é claro que alguém que gosta de nós irá nos dizer a verdade, irá nos dar um toque, falar para a gente que se continuarmos naquele caminho, nós iremos alcançar coisas ruins. Porém, quando isso acontece, habitualmente nós ficamos com raiva dessas pessoas. E isso é o que nós jamais deveríamos fazer. Nós deveríamos sim agradecer aquela pessoa por nos instruir a não cair na perdição. É graças às vezes a esse tipo de pessoa que nós alcançamos o reino dos céus, porque elas nos direcionam e nos ensinam a que caminho percorrer. E é exatamente o que Cristo fazia com cada um de nós. Era aquilo que Cristo ensinava a seus discípulos, a poder tocar nas feridas do pecado, para que nós pudéssemos afastar desse pecado
e alcançar a nossa salvação que é prometida por Cristo. Porém, nós não queremos ouvir as verdades, não aceitamos ser puxados à orelha e ficamos ainda com raiva das pessoas que querem, por fim, nos ajudar. Nós julgamos que essas pessoas, às vezes, são pessoas intrometidas. É claro que temos que ter o devido cuidado para falar com as pessoas. Não é chegar e jogar na cara da pessoa, xingar ela e maltratar. Nós temos que ter sabedoria, usar do Espírito Santo para poder conversar com as pessoas. Porque nós temos que compreender que Jesus era amor. E quando é amor, ele dava ao outro o direito de ser ele mesmo. Ou seja, se aquela pessoa quer estar no pecado, você tem que dar a ela o direito de estar no pecado. Ela tem esse direito e essa liberdade porque Deus deu a ela esse direito e essa liberdade de viver nos pecados. Porém, não alcançará a salvação. A palavra nos diz exatamente isso. Então, se você quer alcançar uma salvação, ouça aquilo que as pessoas têm para dizer. Faça seus filtros. O filtro deve ser feito usando os mandamentos de Deus. Se encaixa com aquilo que embasa nos mandamentos de Deus, você deve assumir para a sua vida. Se não encaixa, você deve avaliar se aquela pessoa merece continuar próximo de você, porque nós temos que, de certa forma, nos afastar daquelas pessoas que nos induzem ao pecado. Não podemos nos misturar. É claro que temos que ensinar essa pessoa o que é correto. Às vezes aquilo que ela vem nos dizer e tentar nos ensinar são palavras de pecado. Então nós devemos mostrar a nossa posição dentro daquilo que os mandamentos de Deus nos ensina, mostrar a essa pessoa naquilo que nós acreditamos e nos embasar em cima daquilo que Deus espera de cada um de nós. Vou tentar dar um exemplo para que vocês possam compreender. Um exemplo, um casal de namorados. Suponhamos que nesse relacionamento de um casal de namorados, a pessoa é traída, uma das pessoas recebe uma traição nesse relacionamento. Às vezes vai aparecer alguém para dar um palpite na sua vida. Vamos apresentar as duas situações. Às vezes alguém pode aparecer na sua vida e dizer a você que você deve analisar aquela situação na qual a pessoa te traiu, se ela realmente merece que continue o relacionamento e se ela espera que você viva aquilo pro resto da sua vida. Porque se você está num namoro e a pessoa já está te traindo durante o namoro, vocês, consequentemente, isso poderá piorar durante um relacionamento. Isso é um conselho que a pessoa irá te dar se ela estiver nos caminhos de Deus. Um conselho com toda certeza, com a cabeça direcionada ao Espírito Santo. Mas poderá também aparecer aquela pessoa com a cabeça direcionada ao pecado, que poderá te dizer, pague com a mesma moeda, fique com um amigo dele, traia com uma pessoa tal. Isso é um embasamento que não condiz com os mandamentos de Deus, não se encaixa com aquilo que Deus nos convida a viver, porque faz parte da vingança. Vingança não pertence aos caminhos de Deus. Então, nós temos que analisar cada situação, colocar dentro da nossa oração, dentro do direcionamento do Espírito Santo para podermos julgar e avaliar tudo o que acontece em nossas vidas, principalmente quando alguém vem nos dizer alguma coisa, e é o que nos mostra a nossa primeira leitura de hoje. Se alguém vem nos dizer alguma coisa, avalie, coloque em oração, coloque os mandamentos de Deus à frente para ver se encaixa com o aprendizado e com aquilo que a pessoa está tentando ensinar. Vamos agora fazer uma reflexão do nosso Salmo responsorial. O nosso Salmo responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ou seja, se são justos igualmente e são corretos igualmente, ele é aplicado de forma igual para todos. Não há essa questão que nós vivemos hoje de, às vezes, as pessoas são favorecidas por uma questão. Nós vemos isso, às vezes, nas questões de emprego, onde algumas pessoas participam de processos seletivos e, às vezes, participam de provas para poderem fazer.
E às vezes pessoas que são muito qualificadas nas suas provas acabam não sendo escolhidas, mas sim pessoas que tiram notas ruins porque tem algum favorecimento em cima disso. Às vezes o pai é chefe na empresa ou alguém dentro da empresa simpatiza com essa pessoa e acaba favorecendo essa pessoa que não tem os merecimentos para poder alcançar aquela vaga e aquele cargo da empresa ali. Esse é um exemplo entre tantos outros que nós conhecemos por aí, que é o favorecimento da forma incorreta. Para Deus isso não funcionará no dia da salvação. Só serão salvos aqueles que obedecerem os mandamentos de Deus, que acreditaram em Jesus Cristo e provaram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem um coração direcionado a Deus, que tem a prática do amor, que tem fé, todos aqueles valores que nós conhecemos muito bem que Jesus nos ensinou, irão ser favorecidos igualmente. Não haverá privilégio para aqueles que cometerem pecado. Então, você tem exatamente até o último dia da sua vida para poder provar a Deus que está arrependido dos pecados que cometeu. Isso porque todos nós pecamos. Sem exceção, somos todos pecadores. Então, se no último dia de nossas vidas estivermos arrependidos dos nossos pecados, estivermos praticando o amor de Deus, receberemos de Deus as graças que nós tanto esperamos, que é ir para o reino dos céus e ter uma vida eterna. Mas aqueles que não respeitarem isso que somos convidados a viver, a nossa palavra diz que serão arrancados e jogados no fogo do inferno. Como nós não sabemos qual será o último dia de nossas vidas, nós temos que praticar o amor de Deus todos os dias, temos que mostrar às pessoas o que é Jesus Cristo, ter a fé no nosso coração, respeitar os mandamentos. Senão, se você caminhar perfeitamente durante toda a sua trajetória e pecar no seu último dia de vida, infelizmente será tratado de igual para os pecadores e de igual para aqueles que serviram a Deus. Então a chave está no último dia de nossas vidas. Como não sabemos qual é, temos que praticar o amor de Deus todos os dias, temos que respeitar os mandamentos de Deus todos os dias. Isso não há exceção, pode ser santo que for, pode carregar o amor de Deus, pode ser um líder da nossa igreja, seja padre, bispo, até o próprio Papa. Se no último dia não estiver nos caminhos de Deus, não receberás a salvação. Porque os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Todos que amaram a Deus no seu último dia, serviram a Deus, serão tratados igualmente. Todos que não ajudaram, não serviram a Deus e não amaram a Deus, serão tratados igualmente no último dia. Por isso, temos que ser todos os dias perseverantes no amor que Cristo nos convida a viver. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar um ensinamento muito forte na nossa vida. Nós temos uma extrema dificuldade, às vezes, de acreditar em Deus só pelas pequenas atitudes. Nós acreditamos em Deus nas grandes atitudes. Exemplo às vezes nós precisamos de algum socorro de Deus, de algum milagre, alguma ajuda, e nós colocamos em oração e Deus manifesta a sua graça na vida daquela pessoa. Assim, ela acaba tendo a fé necessária, acaba acreditando em Deus sobre todas as coisas. Mas, enquanto isso não acontece, ela fica pecando, fica desobedecendo às leis do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Os pecados nós já sabemos muito bem quais são. Às vezes adorações a time de futebol, cantores, artistas, políticos. Em relação ao segundo mandamento, brigar com as pessoas, fazer fofocas, fazer maldade, ser ganancioso, e entre tantas e tantas e tantas outras coisas que nos levam ao pecado. Então, tudo isso que nós desrespeitamos em relação aos mandamentos de Deus nos prova que nós não estamos direcionados e engajados com aquilo que Cristo nos convida a viver. Enquanto Cristo estava em uma cidade onde ele viveu, ele recebeu um paralítico
foi de encontro a esse paralítico para poder curá-lo. Porém, antes de curá-lo, Jesus disse a esse paralítico o seguinte: as palavras foram as seguintes que Jesus disse: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Aqueles poderosos que estavam ali naquela região e conheciam Jesus, sabiam que Jesus já tinha essa capacidade de realizar curas e milagres, que Jesus tinha as suas manifestações através do Espírito Santo. E o que eles esperavam ver era Jesus curar aquele homem. Jesus esperava que aquele homem, que chegasse para aquele homem e dissesse a ele: levanta-te, tu estás curado. Não esperavam ouvir dele que os seus pecados estão perdoados. Porque na cabeça daqueles homens, Cristo tinha que manifestar o poder de Deus através da palavra de levanta-te e cura. Porém, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Mostrando a esses homens poderosos daquela época, que eles precisavam de aprender muito ainda nessa vida, porque eles esperavam acreditar em Jesus Cristo através de grandes manifestações. Porém, eles não conseguiam praticar as manifestações pequenas em suas vidas. Nós, da mesma forma, não receberemos as graças de Deus se nós não soubermos agir nas pequenas ações do nosso dia a dia. Como havia dito, às vezes afastando da idolatria de times, de artistas, de fazer fofocas, de fazer maldades, de roubar. Se nós não conseguirmos nos afastar dessas pequenas atitudes, nós não alcançaremos as graças de Deus, não alcançaremos as curas, o Espírito Santo, o reino dos céus. Nós dependemos basicamente de ações pequenas, como perdoar o nosso irmão. Nós temos extrema dificuldade de dar o perdão. Constantemente, raramente nós encontraremos alguém que não tem raiva de alguma pessoa, que diz que o santo não bateu com daquela pessoa, que tem mágoa porque alguém fez isso, fez aquilo outro. Quantas pessoas carregam dentro do seu coração esse tipo de coisa? E é a isso que Cristo veio dar o ensinamento de hoje. Que nós precisamos, às vezes, de resolver esses tipos de problemas para nos preocupar com curas e milagres. A cura que nós precisamos de fazer precisa partir primeiramente de nós. Nós precisamos de alcançar paz. É isso que é a chave para poder ser como Jesus Cristo. Alcançar a paz. Se nós não sabemos perdoar, nós nunca saberemos ter paz. Então, se você quer encontrar a paz, quer estar perto daquilo que Cristo foi, tem que perdoar as pessoas, tem que ter a mansidão no seu coração, tem que buscar ao máximo não se compactuar com seus problemas. Quantas vezes nós nos envolvemos em problemas sem necessidade nenhuma, problemas bobos, problemas pequenos do nosso dia a dia. A gente sabe que é difícil, que nós temos as nossas limitações, às vezes até mesmo a nossa saúde, o nosso corpo não contribui com isso, mas nós temos que lutar dia após dia, enfrentar às vezes os nossos problemas, as nossas limitações, as nossas dores, para poder nos aproximar de Deus, evitando assim maltratar o nosso irmão, não perdoar as pessoas. Então a palavra de Deus hoje vem nos ensinar o seguinte: antes de você buscar grandes obras, perdoe. Procure o perdão, procure perdoar as pessoas. Se você perdoa, você será perdoado. Aquele que não te der o perdão, carregará o seu fardo, porque a sua parte você fez, que é dar o perdão ao seu irmão. Se o outro não te deu, esse fardo é dele. Ele terá responsabilidade com seu fardo. Mas você deve ter a paz interior. Faça a sua parte de buscar sempre estar bem com as pessoas, porque é assim que você alcançará a graça que o paralítico alcançou. Deus deu a ele o perdão e ele alcançou a graça de poder voltar a andar. Se você der a graça de dar o perdão ao seu irmão, você alcançará da mesma forma a graça de poder alcançar o reino dos céus. Esse é o nosso ensinamento hoje do nosso evangelho, e esse foi o ensinamento da nossa liturgia da palavra de hoje.
Vamos dar uma passadinha agora nos nossos comentários do vídeo de ontem. Os comentários do nosso vídeo de hoje são os seguintes. Nós temos aqui o Papetão 21 que nos mandou: voltei, fiquei sem internet também, uma crise de hipertensão. Graças a Deus estou melhor. Deus cuida de nós e está cuidando de mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, meu irmão. Que assim seja. O Papetão 21, melhoras para você e que sua saúde se restabeleça o quanto antes. A Márcia Souza também nos mandou aqui: boa tarde, missionário, amém. Que assim seja, Márcia Souza. A Adélia Santo nos mandou: bom dia, obrigado, Senhor, por todas as graças recebidas. Peço, Senhor, serenidade, paciência, sabedoria para lidar com todos os meus problemas. Amém. Que assim seja, Adélia Santos. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, e a todos aqui deste canal. Deus abençoe nosso dia. A paz de Cristo a todos. Amém. Que a paz esteja contigo, Odete Sobral. A Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia, Senhor abençoe este mês de julho. Gratidão, amém. Nós estamos aqui esse vídeo é do dia 2, então nós estamos começando o mês de julho aqui. Que Deus abençoe esse mês e afaste todos esses problemas que nós estamos enfrentando, né? Que é a pandemia, temos agora essa onda do gafanhoto, o frio vindo aí pode piorar essa questão da nossa pandemia. Que Deus possa estar olhando por todos nós. A Salete de Paula nos mandou: bom dia, missionário, gosto muito da sua palavra, das suas explicações da Bíblia. Que o Divino Espírito Santo lhe inspire cada vez mais na missão. Moro em Touros, Rio Grande do Norte. Amém. Que assim seja, Salete de Paula. Obrigado pelo carinho. O Adilson nos mandou: bom dia, amém. Muito bom dia, Adilson. Que a paz esteja contigo. A Doreci Nascimento nos mandou: missionário, estou esquecendo muitas palavras na minha ortografia. Estou esquecendo muitas coisas. Deus nos abençoe, ilumine sempre. Amém. Bom dia para todos e Deus o nosso bem maior. Creio de coração. Aí a Doreci mandou novamente: bom dia, missionário, amém. Gratidão a todos. E mandou também: bom dia, missionário, que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado a todos que oram uns para os outros. Gratidão, Senhor Jesus. Ô Doreci, não se preocupe com a falta das palavras, isso acontece, todos nós erramos às vezes em digitar, mas nós conseguimos compreender a mensagem que você deseja nos passar. Então fique tranquila, não se preocupe, que a paz esteja contigo. A Lucilene Pereira Santos nos mandou: bom dia, Deus abençoe. Amém, Lucilene. A Milena Aparecida nos mandou: amém. Que assim seja, Milene. E nós concluímos aqui. Esses foram os comentários do nosso vídeo de hoje. Aliás, do vídeo de ontem. Esperamos aí que vocês mandem comentários nos vídeos de hoje. Se gostaram do nosso vídeo, mandem alguma palavra amiga, alguma palavra para os nossos irmãos, pedido de oração, que nós estaremos aqui lendo e compartilhando com todos. Quem tiver algum pedido de oração, é o momento de colocar para que cada um que está assistindo o vídeo possa interceder por Deus, interceder a Deus através da sua oração e do Espírito Santo por cada um de nós que tanto precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estará no meio de nós. Então, que assim seja e que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vós.